Porque a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, em Romanos capítulo 6, veja só. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que diz o versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam, eu vou repetir o versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado, 11 e 12, da mesma forma considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos, ou seja, aos desejos do corpo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A mesma expressão que está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aqui em Romanos capítulo 6, 14 diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, não praticava a justiça, que não tinha conhecimento da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? É uma pergunta. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como diz o versículo de números 5 ao 7, irmãos, se dessa forma, versículo 4, na verdade, ele começa do versículo 3, vai diante, cada parte vai explicando, né? Mas veja só, o versículo de número 2 diz, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É uma pergunta. E aí o 3 fala,
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? É outra pergunta. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Mas como é que podemos viver essa vida nova? O versículo diz: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E aí o versículo de número 9 vai explicar aquilo que o versículo de número 3 pergunta. Porque o versículo de número 3 perguntou: vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? E aí o 9 diz: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E aí o versículo de número 11, ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, a resposta de 1 Coríntios 10, 13, na primeira parte do versículo, quando diz que não sobrevém a nós tentação que não é comum aos homens, ou seja, de nossa carne, foi essa que eu acabei de falar, começando por Mateus 26, 41, João 6, 63, e agora conciliando com Gálatas 5, do versículo 16 ao 18, e do 22 ao 25. E agora terminando aqui com Romanos capítulo 6, como é bem claro que os irmãos acabaram de ver a palavra do Senhor nos dizer, no versículo de número 5, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E lá em Colossenses capítulo de número 3, a palavra do Senhor nos diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Morremos para o quê, irmãos? Para o pecado. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. E 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 20, diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, irmãos, só enfatizando o que a palavra do Senhor está aqui a nos dizer em Romanos, capítulo de número 6, com essa palavra agora que eu acabei de ler, de 1 Pedro, porque o capítulo 6, irmãos, ele nos fala sobre nós estarmos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Vivos, como diz a palavra aqui do Senhor, no versículo de número 12,
Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o batismo, irmãos, que eu e você recebemos em Jesus Cristo foi para uma morte, e esta morte foi para o pecado, como diz a palavra do Senhor aqui nesse capítulo. E a palavra do Senhor também nos diz que isso foi feito para que nós vivamos, para que nós andemos em novidade de vida, ou seja, para que nós sejamos novas pessoas, para que nós tenhamos novos pensamentos, para que nós tenhamos novas atitudes, para que nós sejamos diferentes, não mais igual ao que éramos, mas sim diferentes. Pois a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. E eis que o Senhor, eis que Jesus, Ele fez novas todas as coisas em nossa vida, porque é isso que a palavra do Senhor diz aqui. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aí o versículo de número 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, irmãos, medite nessa palavra do Senhor, que Deus deseja que eu e você sejamos livres do pecado e vivamos para Ele em seu Filho Jesus Cristo, resgatados de todo tipo de tentação, de toda a ludibriação da tentação, de toda a corrupção da tentação, como a palavra do Senhor bem nos fala, que o Senhor é fiel e Ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar, mas nos concede o escape para que a gente possa vencer essa tentação para a sua honra e para a sua glória e cada vez ser mais fortalecido, mais amadurecido e se tornar cada vez mais íntegro, cada vez mais resistente. Cada vez mais que resistimos, cada vez mais que renunciamos e obedecemos a Deus, mais maturidade nós recebemos do Senhor e mais amadurecidos, no sentido que eu quero dizer de não apenas resistência, mas também de conhecimento. Nós recebemos um crescimento de Deus, porque o crescimento do Senhor, ele gera amadurecimento e consequentemente esse amadurecimento ele vai gerar um crescimento, a profundidade maior na vontade de Deus para as nossas vidas. E por fim, a palavra diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, consideremos, irmãos, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o corpo do pecado ali na cruz foi destruído para que eu e você não sejamos mais escravos do pecado. Ali no batismo nós fomos sepultados com Cristo para que eu e você não sejamos mais escravos do pecado, mas para que eu e você vivamos uma vida nova, e essa nova vida ela é vivida no Espírito Santo, porque não há como ser uma nova criatura se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. E Jesus Cristo é esse que nos dá o batismo com o Espírito, é o Senhor quem nos dá o novo nascimento no seu Espírito, pelo qual nós somos gerados por Deus e para Deus, para vivermos e fazermos a sua vontade. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus ela possa te conduzir a viver em vitória e triunfo sobre o pecado, vivendo tão somente pela graça e o Espírito do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. E como diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então viva livre, porque é pela graça de Deus que você já é liberto, e é pela graça de Deus que você já é renovado, que você já é fortalecido e que você já é guiado. Como diz no versículo 3, que no batismo em Cristo nós fomos sepultados em sua morte, e como diz o 4, que nesse batismo nós fomos sepultados com Ele na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, eu e você também andemos em novidade de vida. Como diz o versículo de número 12.
o 11 e 12. Na verdade, é o versículo 10 e 11. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Mas agora, que fruto colheram então das coisas das quais, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça? Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E que Deus abençoe a sua vida na santidade que leva à vida eterna e na graça que nos conduz a essa santificação a cada dia até a volta do Senhor. Deus abençoe, graça e paz em nome de Jesus.